Sherazade e as outras. Numa colcha. Escrevi uma carta de despedida que não aguentava mais e que não me procurasse mais. Um podcast, um coletivo a partir de literatura feminina em língua portuguesa do século XX. E escrevi muita coisa que não sei onde foi parar, escrevi até na parte de trás dos cadernos. O fandango é uma forma de dança tradicional que usa aquilo que está à mão. Pequenos instrumentos, objetos sonoros, partes do corpo. É uma dança sem definição que se adapta ao seu território, aos seus movimentos próprios. Por isso, o episódio de hoje tem o título Fandango da Mulher Pobre. Encontramos alguns destes textos onde supostamente não seria possível encontrar textos. Onde podemos afinal encontrar as palavras que moldam a nossa memória. Escrevemos como forma de fixar ideias e ambições. Escrevemos como forma de recordar e de regressar. Colamos as palavras ao corpo, criando com ele mnemónicas que se aproximam da dança. Transformamos as nossas narrativas por necessidade e por instinto em formas fixas. E, se assim o entendermos, poéticas. A interpretação está a cargo de Cátia Terrinca e de Gisela João, a partir de literatura cotidiana, popular e outra, de Alice Ogando, Eduarda Jacinto, Lina Matias, Luísa de Andrade Leite, Maria Cabaça Galo Leão Jordão, Maria Estela Guedes, Maria Manuel Cid e Maria Matos, com dramaturgia de Ricardo Boléu. O podcast Sherazade e as outras é um projeto, um coletivo com a investigação de Raquel Pedro e tratamento de som por Ivo Reis e João P. Nunes. A introdução é de Rosa Azevedo. Um coletivo é uma estrutura apoiada pela Direção-Geral das Artes e pelos municípios de Porto Alegre, Elvas, Avis e Ponte de Soro. Peras bêbadas. 8 peras, 350 gramas de açúcar, pode levar metade. 2,5 decilitros de água, 7,5 decilitros de vinho tinto, 1 limão, um cálice de vinho do Porto e um pó de canela. Descascam-se as peras inteiras, mantendo o pé, e envolvem-se em sumo de limão. Leva-se a água ao lume com o açúcar, adiciona-se o vinho tinto e deixa-se levantar fervura. Junte-se o pó de canela e a casca de limão. Introduzem-se as peras e deixam-se cozer em lume brando até ficarem macias. Quando estiverem prontas, retira-se com cuidado para uma taça. Mantém-se no lume o vinho com o açúcar e junta-se o vinho do Porto. Deixa-se ferver até a calda apresentar um aspecto de xarope. Nessa altura, retira-se do lume e despeja-se sobre as peras. Serve-se bem fresco. No tempo em que os pobrezinhos iam de tacho na mão pedir a sopa ao patrão, eram muitos coitadinhos. Iam os pais e os filhinhos tanto que lhes dava paixão. Sopa regada com o suor da sua mão ter que ser pedida a esmolar. Essa vida não se podia aguentar. Acabemos com a exploração. O tempo que passou já não pode cá voltar. Deve-se sim poder trabalhar. Pois quem esse tempo amou, de barriga cheia ficou. Mas o trabalhador, coitado, por 10 reis de mel coado, vive com grande aflição. Altere-se a situação deste povo sacrificado. Assobiando o fandango, o toino do Julião vai ver se colhe um morango às hortas do Tapadão.
No bolso do jaquetão, um isco de pederneira, uma navalha de feira para calar melancia, esfolar uma enguia ou frango de capoeira. É certo que sai a geneira se dizem que não trabalha, pois o toino, quando calha, vai-lhe parar à talega um cabrito ou borrega de gado que se tresmalha. Põe o gado na pastagem daquele que lhe convém. Não rouba nada a ninguém. Nada a ninguém. E sempre para receber, acaba por reconhecer. Não soma muito bem. Não soma muito não bem. Não soma muito bem. Porque, basicamente, isto é, se calhar, a maior parte dos habitantes originais. Portanto, toda a gente tinha uma alcunha. Toda a gente. Havia sempre uma pessoa na família que tinha... Era o tio Manel da não sei o quê. Pronto. E então, daí, ter feito isto, eu acho que isto foi... isto foi um grande sucesso. Eu não sei quantas vezes é que isto foi depois representado, mas eu penso que não foi só uma vez. Penso que foi feito em mais teatros. Temos ministros sem pasta e barões sem ter condado, grilos, mecos alpaqueados, Zé Peludo e as caixinhas. Sabe tudo, folhinhas, a jaca, a chibra e a froa, a pulga e o samanico, o tichu e a padroa, a reconca, o espírito mau, licoloque, xixa e marau, a prenha e o Zé Penã, racico, estrela brilhante, Anastaiça e o miã, ginga, paulinos, a croa, a jaza, o mecha, a canoa, o Zé Manso e o pastilha, Paula Loira e o Chagas, Lebre, Viseu e Trapilha, a Rosa Mouca, a Conqueira, Pangaluna e o Catribana, o Rilhas e a Serralheira, as Piscas e o Zé Parraná, o Praga Mau, o Licante, Caçoilas do Trunfante, o Diabo, o Mata-Ratos, Bruto Homem, Mané Pato, sabei então que eu, Maria Miguel Zanã, boba de corte que fui e boba que continuo a ser, agora republicana. Republicana. Durmo num caixote de lixo informático, em que ratos vêm me esterricar. Sim. 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 Mas tratei por tu os príncipes e até por primo o bom primo Francisco I. Bom primo Afonso Bom primo Afonso IV. Bom primo. Afonso IV, anda cá. Anda cá, então tu, ó desmiolado, mandaste golar o teu irmão bastardo? Argumentando que ele padecia de deficiências vergonhosas? Ora. 2 anões como 2 anéis, 2 sims como 2 toliões, 2 coins como 2 reguéis, são iguais entre si. Os anões e os gigantes é que são todos diferentes. Eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi poemas aos meus namorados e continuo a pensar, mesmo hoje, que já não escrevo aos namorados.
Mas se quiser, a minha poesia tem sempre um namorado em fundo. Porque acho que é um instrumento de sedução. A palavra, e sobretudo a palavra poética, é um instrumento de sedução. Independentemente de poder ser agressiva e de poder ser usada como arma, como se disse tanto na época revolucionária, não é? E ele? E ele olhou-me com olhos grandes, tão ternos como os do meu Terra Nova, e disse só: muito prazer. Muito prazer. Mais nada? E chega. Olha que se o prazer dele for igual ao meu, é grande com certeza. Cuidado, Joanita. Esse coração está demasiadamente preocupado com o gentil pintor. Olha que ele não é de confiança. Também, um homem afiançado, assim como os relógios, não deve prestar para nada. Precisa-se da dúvida e do imprevisto para a vida ter algum interesse. Estás muito adiantada, sim, senhora. Oh, filha, é o que eu aprendo muito cá em casa. Na altura, para tirar a carta de condução, precisava-se da 4ª classe. E o meu irmão não tinha a 4ª classe, sabia ler e escrever, mas não tinha a 4ª classe. Quem tinha era eu e a minha irmã. É engraçado que o meu pai começou por tirar a carta de condução à minha irmã, àquela que andou comigo na escola, mas a minha irmã casou aos 19 anos e o meu pai ficou, entre aspas, com as pernas partidas outra vez. E então não houve outra opção senão tirar a Olga. O meu pai tinha trocado com um alfaiate vários tecidos, um alfaiate aqui de fogoteiro, vários tecidos por um carro. Porque o meu pai tinha a carta de moto, o meu irmão tinha a carta de moto, mas ninguém tinha a carta de carro. E o meu pai trocou por 40 contos, hoje 200 euros. Portanto, 40 contos em tecidos por um carro, um Fiat 1100. E então agora aí o problema era não havia ninguém para conduzir o carro, para ir para as feiras. Lá foi a Olga. Na altura eu ainda não tinha os 8 anos completos, o meu pai teve que me emancipar para eu tirar a carta de condução. Assim foi, tirei a carta de condução, que depois era para conduzir o carro para os meus pais irem para as feiras. E o meu irmão. Portanto, isto ainda antes ainda no século XX. Portanto, isto foi, sem dúvida, para mim, a melhor prenda que o meu pai me pode oferecer. A minha carta custou 20 euros, 4 contos naquela altura. E custou 4 contos porque o meu pai optou por essa forma de tirar a carta, porque a carta na altura custava 2 contos e 500, ou seja, 15 euros mais ou menos por aí. Mais ou menos 15 euros. Portanto, o meu pai optou por tirar a outra porque era mais firme. As vezes que eu não passasse de código, estava sempre pago. Acontece que o meu pai pagou dinheiro a mais sem necessidade, porque eu tirei logo o código à primeira e tirei a condução à primeira em Setúbal. E que era muito engraçado, porque não era nada, não havia estes computadores, não havia nada disto, era assim da mesma maneira que nós estamos aqui hoje. Portanto, aí o instrutor e aqui a Olga Mariano e um cunhado meu, o irmão que era quem estava disponível para me acompanhar naquele dia, era o meu cunhado, um cunhado meu atrás. E era o senhor com o livrinho, ia fazer perguntas orais e eu a responder oralmente. Chegou um ponto que o senhor diz assim, foi muito engraçado. O senhor diz assim: chega, que você até as vírgulas aqui das perguntas você me está a dizer, Olga, já chega. Arrumar o carro. Arrumar o carro. Com o guiador. Para a direita. Para a direita, não posso esquecer. Para a direita. Não posso esquecer. Ser. Não posso esquecer. Ser. Arrumar o carro com o guiador para a direita. E depois para a esquerda. E depois para a esquerda. E depois para a esquerda com muito cuidado. Com muito cuidado com os pés, não posso esquecer. Do pisca. Pisca. Para a direita? Para a direita. Arrumar o carro é com o guiador para a direita. Para a direita e depois para a esquerda. Para a direita e depois para a esquerda com muito
muito cuidado, com muito cuidado com os pés. Com os pés. Cuidado com os pés. Meter a marcha atrás. A marcha atrás. E com muito cuidado. E com muito cuidado. Muito cuidado. Com a embreagem. Embreagem. Cuidado com a embreagem. Cuidado com a embreagem. E com o travão. E com o travão. Toda eu vibrava de reconhecimento e agradecia a Deus a graça de me ter feito artista. Por momentos, esqueci todo o sofrimento passado, toda a gigantesca luta que me foi preciso travar. E entreguei-me inteiramente à aventura daquela hora presente. O chefe do Estado foi, por sua mão, colocar-me o colar de Santiago. E ouço ainda as palavras generosas do grande dramaturgo. O espetáculo é cor. Palmas. Lantejoulas. Uma flor entre os lábios de uma dama. Palermas. O espetáculo é morte. Espetáculo é morte e sem honra. É morte prematura e morte prematura e cruel, um fim brutal dado como oferta pagã a qualquer um deus de pés barrentos. O próprio homem. O primitivo. O que não cresceu a par das ideias humanísticas. O que sacrifica os que de si dependem para se afirmar. O quê? O que sacrifica os que de si dependem. O que sacrifica os que de si dependem para se afirmar. O quê? Negócio que rende. Lá isso é verdade. Mas não para nós? Para outros? Não, filho. Não, filho. Para os cavalos também não. Nem ensinou tal coisa. São como nós, enganados. Nós tínhamos uns cartazes muito lindos, que nos custaram os olhos da cara e que nós colávamos aqui no bairro Alto, pronto, porque na altura colava-se cartazes para as pessoas irem ver os espetáculos. E a gente ensaiava durante o dia e colava cartazes à noite, porque pronto, não havia assim, as redes sociais ainda não existiam. E era mesmo um meio de comunicação importante, ou então um jornal, que não tinha espaço para tudo, claro. Então fizemos uns cartazes muito atrativos e um deles era um teaser, ou seja, não tinha a informação, mas tinha um pequeno poema sobre uma fotografia muito bonita e um poema, assim, uma parte escrita. E há um músico francês, luso-francês, que usou isso para fazer uma canção. Então, essa parte do cartaz tem uma canção em França, não lembro do nome da... acho que é Les Martini City Queen, era assim um nome, tipo, pronto, uma banda que por causa do cartaz fez uma canção que era linda e eles mandaram uma canção, chamava Le Soulier d'été, os sapatos de verão, pronto. Era engraçado, havia repercussões, não é, da escrita, mas como livro não. Sherazade e as outras. Numa colcha de farrapo. Um podcast, um coletivo a partir de literatura feminina em língua portuguesa do século XX.